A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos que glorificar a Deus em meio às lutas e às tribulações. Elas não param. Feliz é o homem que passa por elas, confiando no Senhor e acreditando no seu Deus. Deus, Ele deixou claro para os seus apóstolos e para todos aqueles que o servem: no mundo tens aflição, uns de mais, outros de menos, conforme o que Deus planeja, o que Deus quer fazer para a vida de cada um. Quanto mais a sua obra é grande, quanto mais a obra de Deus é grande na sua vida, mais tribulação você vai ter. Quanto mais tesouro no céu, mais lutas e mais dificuldades aqui nessa terra. Nós devemos entender que esse é o projeto de Deus. Mas você, eu, devemos confiar no Senhor e semear para as boas obras, porque Deus espera de nós que sejamos crentes fiéis, sinceros, sábios, entendidos e tementes a Ele. Assim Deus vai agir, assim Deus vai trabalhar em nossas vidas. Os Salmos de número 23, o Senhor Jesus nos declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor. Não vai faltar nada, de maneira que nós precisamos entender. Não vai faltar lutas, não vai faltar tribulações, não vai faltar dificuldade, não vai faltar aflições, não vai faltar inimigos, não vai faltar até mesmo dores. Tudo vai acontecer, mas também não vai faltar abundância. Tem hora para tudo. As tribulações é sempre. As tribulações é sempre. Mas as abundâncias de Deus, elas sempre vêm no momento certo. Vem na hora certa. Pode ser que ela venha e você fica em abundância para sempre enquanto Ele estiver aqui. Pode ser que ela venha, ela passa e você continua em tribulação, depois ela vem, depois ela passa. Isso é a vida do cristão aqui na terra. No versículo de número 2 ele diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele faz você deitar em farturas. O pasto verde é o alimento do animal, o preferido do animal. A grama verde, a relva verde, a folha verde. Isso é o preferido do animal. E ele está dizendo aqui: deitar-me fazem verdes pastos. Ele disse: guia-me mansamente às águas tranquilas. Está falando de tribulações. Vêm as dores, vêm as aflições, vêm as tribulações, vêm as lutas, mas Ele nos faz andar de cabeça erguida, compreendendo, entendendo a vontade do Senhor e obedecendo a sua obra, a sua vontade. Ele disse: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Refrigera a alma. O que representa refrigerar a alma? O que é alma? E agora? Nós estamos falando sobre o que corpo nós viemos ressuscitar. Nós voltaremos à sepultura. Qual é o Espírito? E nós dizemos, a Bíblia nos revela: Espírito, alma e corpo. Alma é o sentimento. Alma é a sensibilidade do homem. A alma é capaz de compreender o homem mesmo. Através da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos,
nós entendemos as nossas aflições, nós sentimos as nossas aflições. Por que Satanás não sente dores e aflições? Ele não tem uma alma. Ele é um espírito seco, vazio, que tem aquela glória que ele tinha lá na Nova Jerusalém. Deus não tirou porque já está vencida. Não representa nada para Deus. Vale alguma coisa contra os homens que não obedecem a Deus. Mas para Deus não vale nada, já está caída, já está vencida. Mas o homem é diferente, o homem tem promessa de vida eterna se arrepender e andar nos caminhos do Senhor. Portanto, o homem tem uma alma capaz de sensibilizar com os outros, capaz de entender as dificuldades com os outros. Você, meu querido, se não passar por dificuldade no reino de Deus, você jamais vai saber compreender os que estão em dificuldade. Se a sua alma não se aflige em alguma coisa, se a sua alma às vezes não fica doente de tantas as aflições, você não vai compreender a vida as aflições das pessoas, para que na vida deles Cristo possa intervir e dar solução como deu na sua vida. Quando o salmista está dizendo, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Coisa linda, não? Aí ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda da justiça por amor do seu nome. Então, cuidado com isso. Você aceita o que Deus manda para você? Você concorda com o que Ele quer fazer? Existem coisas que nós dissemos não vamos concordar. Às vezes eu começo a observar os homens de Deus do passado, eu começo a observar as aflições que eles passaram, como por exemplo o Jó, os apóstolos, como sofreu aquele Paulo, não? Esse Paulo que nos escreveu essas bonitas epístolas com tantas grandezas do Espírito, usado tremendamente como jamais alguém possa ser. Mas Paulo fala das aflições que ele passou por amor ao reino de Deus. E para quê? Para aplicar a justiça divina. Para ver a justiça divina operando. Às vezes você está passando por aflições, por dor, que você chega a falar para Deus: Ele não existe, Ele esqueceu de mim. Eu já passei por luta e passo por lutas que, se eu não tomar cuidado, essas palavras vão sair da minha boca. Mas ao mesmo tempo eu reconheço: Deus faz todas as coisas e permite todas as coisas para que você venha deitar em verdes pastos. Então, ele está dizendo aqui: guia-me mansamente, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Andar em justiça por amor do nome do Senhor. E é por isso que Cristo envia todas as coisas. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E agora, irmãos, ao que Davi está dizendo aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Tem medo da morte? Não tem? Você é corajoso, hein? Porque eu tenho. Eu não ando com medo dela, assim, mas quando ela aparece, que as aflições vêm que ela traz, todo mundo vai ter medo. Se você não tem, você é melhor que Jesus. Então ele diz aqui, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Você confia? Você acredita que Ele está? Às vezes, nós temos a nossa visão, e às vezes a nossa visão é como um raio-x, ele só enxerga naquela distância. Ela não consegue enxergar mais, ela tem a distância limitada, ela tem a distância preparada para que ela possa ver. E às vezes nós enxergamos essas coisas só à vista dos nossos olhos. E ao vê-los, nós não imaginamos
ou nós não avaliamos para agir corretamente. Mas Deus vê o passado, o presente, o futuro, ao longe, ao perto, Deus vê todas as coisas. E é daí que nós nos afligimos quando nós nos deparamos com determinadas coisas. Por exemplo, o vale da sombra da morte, que é o que Davi está dizendo. Nós dissemos, como vai ser? Como vai passar por ele? E por que ele veio a mim? Por isso que você reflete, eu falei aqui o Jó, as virtudes de Deus na vida desse homem. Ele disse, naquela sua aflição, naquele sofrimento contra a sua própria mulher, chamou de doida, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muito triste. Mas o que nos faz entender é que a confiança que há em Deus, e quando o homem confia em Deus seriamente e anda pelas veredas da justiça, ele sabe que tudo que está no seu alcance, Deus é soberano para ultrapassar aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você pode e aquilo que está no seu domínio. Por isso Deus pega o que Jó tem, tira tudo e mostra, faz Jó ver que Deus está acima de tudo aquilo. E o que Jó entendeu foi exatamente isso. Até os filhos, quando Jó viu mortos, Jó confiou no Senhor. Tudo que era seu, que Satanás veio e derrubou tudo, destruiu tudo, Jó confiou no Senhor. E ele dizia, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A circunstância em nossas vidas, que às vezes nós não sabemos medi-las, entender, explicar, porque é complexa, é difícil. Mas no meio de todas elas, nós devemos dizer, neste corpo eu vou vencer, porque o Senhor está comigo, como um valente terrível. O Senhor é poderoso na batalha, o Senhor é poderoso na guerra. O Senhor é aquele que faz as portas das prisões abrir, sem auxílio de mãos humanas. Não foi isso com os apóstolos, não foi isso com Pedro, com Silas na prisão. Não foi isso que aconteceu com os demais apóstolos. Enquanto Paulo louvava com Silas, as portas se abriram. Vejam que este Jó, que estou citando a você, ele, nas suas aflições, nas suas dores, no vale da sombra da morte, se coçando por causa da lepra que Satanás tinha enviado, ele não preferiu blasfêmia e nem palavra de maldição. Ele suportou neste corpo. E esse corpo não é um corpo que você vai voltar da sepultura. Imagina a grandeza do corpo que você vai voltar da sepultura se morrer com Cristo, se viver para Ele, se andar pela vereda da justiça. Você precisa suportar, e nós precisamos entender que as lutas e as aflições vêm. Tem muita coisa que as pessoas mexem, que os inimigos tocam, que os inimigos atingem nossas vidas e que nós nos esperneamos e nós reclamamos e nós questionamos e às vezes queremos revidar, mas a gente às vezes até que suporta. Mas quando toca no que é nosso, por isso que Deus permitiu que tocasse os filhos de Jó. Por isso Deus permitiu que tocasse na riqueza de Jó. Mas Jó estava com o coração em Deus, e tudo que aconteceu com ele
não lhe abateu. Entristeceu, mas não abateu a ponto de murmurar. Quando Satanás não se deu por satisfeito por ver Jó vencer, fala para Deus e vai tocar no corpo de Jó. É aí que nós queremos ver. Quando toca em nosso corpo, em nossa carne, nosso ego, aí a coisa muda. Será que você que granjeou tanto dinheiro, pastor, na igreja, você que tem igreja de 5.000 membros, 6.000 membros, se vê essa sua igreja hoje com 1.000 pessoas, por um motivo ou outro ele foi embora, o que você faria? Se você de repente vê Deus agir por justiça, você andou pelas veredas da justiça no reino de Deus, isso aqui vai prevalecer, vai acontecer com todos nós. Ainda nesse corpo, tomara que seja nesse corpo, porque se for deixar para depois, o vindouro não vai passar por isso. Porque o vindouro já é provado. O vindouro já é trabalhado por esse aqui. Para adquirir o vindouro, eu tenho que passar por todo o processo de santidade e purificação nesse aqui. Senão ele não veio, não adquiro, não vou receber. De maneira que, tratado neste corpo, quando o outro vir, já vem soberaníssima todas essas coisas, para nunca mais acontecer. Então você tem que andar pela vereda da justiça. Se for preciso passar pelo vale da sombra da morte, está preparado? Neste corpo, dores, aflições, sofrimento, doenças, percas, em todos os sentidos. Imagina você tem um filho, aquele filho é a coisa mais linda, tudo para você, daqui a pouco aparece uma doença naquele filho. E você não sabe qual é o problema. Você vai no médico, você vai ali, você vai acolá, e você gasta, e você pula para lá, pula para cá, faz tudo o que é necessário. O filho continua doente. E agora? Cadê a sua alegria? Vale da sombra da morte. De repente, uma filha linda, maravilhosa, o espelho da sua casa. Está usando de tudo, você descobre. Agora tem mais um aí, a tal do AK9 que eu ouço falar. Você imagina que dor, que sofrimento para uma mãe, para um pai. É pior do que o de Jó? Em relação aos filhos, sim. Eu digo que é pior do que o de Jó em relação aos filhos. Por quê que eu digo que é pior? Porque Jó não viu o sofrimento do filho. Jó não viu os filhos sofrendo. Veio a tempestade, veio os acontecimentos, os filhos morreram ali e partiram dessa vida, sem sofrimento. Agora vem um filho no sofrimento desse e você não poder fazer nada. Já imaginou? Isso chama-se o vale da sombra da morte, que todos os homens, crentes, não crentes, está sujeito a passar. Está sujeito a passar. Ele diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí está a diferença. Você precisa compreender e entender, Ele está com você. Mas eu não vejo Deus agir. Eu orei, eu oro, eu busco. Irmão, tem oração que faz 25 anos que eu oro. Não fala assim, não fala não, eu continuo. Tem oração que eu oro 4 anos. Eu fiz orações de 4 anos ao Senhor em várias áreas. E toda a resposta que veio foi negativa. E eu fiquei, vou parar. Não vou mais falar com Deus, porque será que Deus... O que aconteceu?
Esses dias eu estava orando por uma causa minha aí, causa familiar. Fazia 4 anos que eu não orava, que eu não parava. Todo dia jejuava, orava, coisa séria, fala da sombra da morte. E pedia a Deus. Deus fez exatamente ao contrário. Porque eu não queria que fosse que acontecesse. Foi exatamente o que Deus permitiu que acontecesse. E que aconteceu? E aí o que eu fui fazer? Confesso a você que tive vontade de falar tanta coisa para ele, porque ele escuta sim, mas eu me controlei. Eu dei uma segurada e percebi que estou no vale da sombra da morte. Vou deixar. De repente chega alguém e fala para mim: isso que aconteceu assim, 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 tu já imaginou se tivesse acontecido isso? Não. Eu disse não. Então para e dá uma olhada. Aconteceu desta forma, porque era isso que poderia acontecer. Como seria a circunstância? Eu disse 100 vezes pior. Então, está explicado por que Deus fez. Porque Deus permitiu que fizesse. Quando você é guiado por Ele, por amor ao nome dEle, neste corpo, Ele age, Ele faz, Ele opera, para mostrar para você que Ele é o teu Deus. Essa era a confiança do rei Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Tu estás comigo. Você pode dizer isso? Tu estás comigo? Quem enfrenta lutas e tribulações, pode. Mas quem não enfrenta lutas e tribulações, para ser vencedor, porque não se vence sem lutas e sem tribulações, viu, meu amado? Tenha certeza. Para receber um corpo novo, glorioso, vindo de Deus, não. Quem não enfrenta, não tem como receber. Aí ele disse: tu estás comigo. E o que mais? Olha o que Davi fala: tua vara e o teu cajado me consolam. Os teus açoites, as tuas lutas, as tuas tribulações que tu envias a mim, é o meu consolo, Senhor. O Davi podia dizer isso, né? Filisteus, amalequitas, amonitas, tantos e tantos reis se levantando contra ele, próprio filho, tantas e tantas tribulações. Davi podia dizer isso. Tua vara e o teu cajado me consola. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos que estavam com ele foram presos. Herodes mandou prender, porque eles pregavam o evangelho. Cristo já tinha ressuscitado. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no capítulo de número 5, se não me falha a memória, Herodes manda prender, o rei mandou prendê-los. Tendo eles sido presos, o apóstolo Pedro começou a indagar e começou a ver a situação. Por que eles estavam sendo presos? E disseram Pedro, os demais apóstolos, que estava sendo preso porque não podia pregar o evangelho. Pedro não se aguentou de alegria, juntamente com os demais irmãos, e disse: irmãos, nós estamos sendo presos por causa do nome de Jesus. Que maravilha, que maravilha. O rei manda soltá-los. E quando os soldados vão soltar Pedro, eles dão o recado da parte dos religiosos daquela época do rei, dizendo: não, vai embora, mas não se fala mais nesse Jesus aqui. Pedro disse: estamos fazendo uma obra que é de Deus. E nós temos a certeza do que nós queremos, do que estamos ensinando. Se essa obra, diz Pedro, que nós estamos pregando não for de Deus,
ela vai findar, como vocês estão querendo, ela vai se acabar. Mas ela, se ela é de Deus, ela vai permanecer, porque a nós vale muito mais servir a Deus, agradar a Deus, do que aos homens. Você não sabe o que é isso no reino de Deus, meu querido? Quer receber um novo corpo, como vai receber o Pedro? Esteja nesse caminho de justiça. Mas brigando por causa da política, melhor dizendo, brigando por causa da política, você vai querer receber um novo corpo? Vai não, querido. Não. O Rei Davi está dizendo aqui, ó. Tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, o mundo extraviou tanto, e esse mandamento que a igreja tirou, que não prevalece mais nos lares, nas famílias, que é honra teu pai e a tua mãe, quando o salmista diz, ou melhor, quando o decálogo diz isso, e o apóstolo Paulo também diz, para aqueles que diz que foi tirado, que acabou, não vale mais. O mundo está assim por causa deles, por causa da religião que entrou nas igrejas, e principalmente as evangélicas, e diz eles que os mandamentos e as leis não valem mais nada, que acabaram, por interesses pessoais, por interesses financeiros, por coisas desse mundo. Eles dizem isso, isso vem de longe. Então, esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, foi extinguido da igreja, da sociedade e da família. Se fala tanto em família hoje, dentro das igrejas. Tem pregadores que dizem que é pregador da família, apóstolo da família, restaurador da família. Tem igreja que trabalha em cima disso, mas em busca dos seus próprios interesses não aplica, porque essa disciplina eles não têm. Eles não ensinam. Por isso hoje, pai mata filho, filho mata pai. Aí alguém já disse para mim, não, mas isso está profetizado, nada. Isso está impedido de acontecer pelo mandamento, mas Jesus disse que tinha pai contra filho e filho contra pai. Não pai matando filho e filho matando pai. Contra pai e contra filho, por quê? Pai contra filho, filho contra pai, por quê? Por causa do amor do evangelho, não por causa da violência e das coisas desse mundo. Nada tem a ver, tá? Não confunde. Quando eu olho para isso aqui, tua vara e teu cajado me consolam, eu me lembro daquilo que os pais hoje não podem mais fazer para educar os seus filhos, para disciplinar os seus filhos, para ensinar os seus filhos a andar em retidão e viver em retidão. Minha mãe e meu pai geraram 10 filhos, 2 morreram já, o restante está vivo. No meio do Nordeste, o sertão baiano, na Caatinga mesmo, não estudou, mas recebeu do pai e da mãe um caráter e um aperfeiçoamento através disso aqui, vara e cajado. Não havia espancamento, era disciplina. O Davi está dizendo aqui, eu fico feliz quando Deus me disciplina na sua palavra. Quando Deus me disciplina na sua doutrina, quando Deus me disciplina no seu ensinamento, quando Deus me disciplina nas suas leis, quando Deus me disciplina nos seus mandamentos. A vara e o cajado. Hoje, eu me lembro das surras que levei do meu pai, da minha mãe. Minha mãe me bateu muito mais que meu pai. Meu pai, se ele me bateu, foi uma vez só. Não precisava, estava sempre com ele. No campo, trabalhando, chegava em casa, a mãe mandava fazer as coisas, quando não fazia, o couro. Para aprender a obedecer e servir. Hoje não se pode fazer mais isso. O povo embruteceu e são poucos os pais que se preocupam muito com isso, mas deve se preocupar. Para quê, meu querido? Para que todos nós temos uma vida íntegra e correta diante de Deus. Então, quando Davi fala, tua vara e o teu cajado me consola, o Senhor me educa, o Senhor me disciplina, o Senhor me exorta, o Senhor me orienta,
O Senhor me fortalece, o Senhor me capacita, o Senhor me ajuda. O Senhor me exorta nas horas que eu mais preciso. O Senhor me conforta, o Senhor me consola, o Senhor me socorre. Ele é socorro presente na angústia. Davi diz isso. Então, vara e cajado. Você vai para a igreja hoje, os irmãos embruteceu de uma tal forma, por causa dos seus líderes, eles colocaram na cabeça dos membros que não pode corrigir, porque se corrigir, está acusando. Não pode corrigir, porque se corrigir, está condenando. Não pode fazer nada disso. Tem que deixar a pessoa do jeito que ela quer. Tadinha, né? Mexeu com a bichinha, ela se esperneia, né? Tá com o biquinho de fora na igreja, tem uma piercingzinha tão bonitinha. Aí você vai falar, querida, na igreja assim, a bichinha chora, esperneia, amanhã eu não vou voltar. Tá lá com a camisa do Corinthians, do seu time, você vai falar, até o pastor tá, né? Aí você vai falar, o bichinho fica nervoso. Vai pro estádio então, filha. Casa de Deus é lugar de adoração. Essa vara de correção, esse cajado dentro da igreja acabou. Não tem pastor mais com cajado na mão. Tem pastor com a teoria da prosperidade. E uma prosperidade que Deus, na maioria, está longe. É o que tem na igreja. Então, quando você vai corrigir a igreja está insubmissa, indisciplinada. Não tem como ela, ou como os membros da igreja prosseguir para ser vencedor. E quando Cristo voltar, eles receberam um corpo glorificado. Não tem jeito, queridos. Se não passar por esses processos, essas disciplinas. Nós pegamos o versículo, esse aqui, por exemplo, e ficamos com o primeiro, com o segundo. Deitar-me em faz em verdes pasto. E o primeiro, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então ele disse, não pode faltar pão, não pode faltar água, não pode faltar leite, não pode faltar isso, não pode faltar aquilo. É assim que ele pega. Não pode faltar saúde, mas para quem serve a Deus, tudo isso pode faltar. Porque o salmista está dizendo aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é isso, irmãos? Depois ele diz aqui, tua vara e teu cajado me consola. A disciplina e a correção do Senhor é remédio. A disciplina é cura. A disciplina é bondade. A disciplina é amor. A disciplina é reverência, a disciplina traz riqueza, prosperidade e vitória. Por isso o salmista diz, tua vara e o teu cajado me consola. Aí ele diz aqui, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha só. Você disse, eu sou vencedor. Não vem, demônio. Não vem não, Papagira, não vem não, diabo, eu sou vencedor, não vem não. Aí o Senhor disse, será que ele está certo? Será que ele é vencedor mesmo? Ele confia mesmo em mim? Eu vou tentar. Ou melhor, eu vou provar, Deus não tenta ninguém. Eu vou provar. De repente, ele permite que os inimigos vençam. E agora? E agora? Como fica o versículo? Preparas uma mesa perante mim? O Senhor assenta aquela mesa farta, bonita, e diz para você, senta na ponta da mesa. Ou melhor, senta no lado da mesa. Quem vai sentar na ponta da mesa? O teu maior inimigo. Para quê? Para quê? Para te humilhar. Exatamente. Mas ele pega e diz assim, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Olha que tremendo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, parece que não dá mais. Está difícil. Já transbordou.
Ele diz o versículo de número 6. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. A bondade e o amor me seguirão. Olha que tremendo. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. Deus tem uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Mas essa mesa é para mostrar para eles que eu sou vencedor. Talvez. E se for o contrário? Porque na maioria, essa mesa é o contrário. Ele diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu calo transborda. Aí está. É para você ser provado. O versículo 6. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Quer receber um corpo glorificado? Quer receber um corpo exaltado por Deus? Pega o Salmo de número 23 e vira ao contrário. Pega ele e vira ao contrário na sua vida. E anda pelo versículo de número 3. Pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nome de quem? O nome do Todo-Poderoso. Quer receber um corpo novo, querido? Quer ser ressuscitado com Cristo? Certifique-se disso. Que sem a preparação no corpo e enfrentar as lutas e as tribulações, Satanás está na terra para quê? Satanás está nas regiões celestiais para quê? Satanás recebeu um título de príncipe desse mundo dado pelo próprio Deus para quê? Para isso, para servir de obstáculo na sua vida, para que Deus prove você, usando o próprio Satanás. Por um acaso não foi assim com ele? Com Jesus de Nazaré? 40 dias sem comer, sem beber, em jejum. O que o Espírito Santo faz? O que foi que o Espírito Santo fez? Pegou a Jesus e levou para onde? Para o monte, para o deserto. Para quê? Para Satanás tentar. Imagina você, querido, o que Deus fez? O Espírito Santo pegou Jesus, vamos lá para o monte, vamos. Ele levou Jesus lá para o monte. Chegou lá e falou, Satanás está aqui, pode tentar. E Satanás tentou. 3 investidas. Mas as 3 investidas foi para o chão. E Cristo exaltado, glorificado, vencedor, saiu do monte. É isso que Deus quer para mim e para você. Confiança, disciplina, fé, amor, justiça, comunhão com Ele, vai te fazer dar sempre. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento e pedir que Deus nos dê força nas angústias, nas dores, nas aflições, no vale da sombra da morte. Se Ele vem, saiba passar por Ele, porque o Senhor está com você. Confia e creia. Só é vencedor quem está disposto a enfrentar tudo isso e a confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Não poderia te conhecer se não tivesse lutas e tribulações. Na abundância não dá, Jesus, para te conhecer. No carro zero de 100 mil, 200 mil, todos os anos, um diferente, não dá não, Jesus. Não vai te conhecer. Às vezes, nós achamos que uma vida regalada é onde o Senhor está presente, mas nem sempre. O Senhor se faz presente muito mais nas aflições do que na vida regalada que muita gente leva. Eu quero tudo, Senhor. Tudo que vier de Ti.
tudo que for permitido por ti. Eu só não quero deixar de te adorar. Eu só não quero deixar de te amar. Eu só não quero deixar de ensinar a tua palavra. Eu só não quero deixar de dizer que Deus como tu nunca houve e depois de ti jamais haverá. Eu só não quero trocar o Senhor pelas coisas desse mundo. Eu só não quero trocar o Senhor pelas minhas próprias vontades. O que eu quero, Senhor, é te servir. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Abençoa a nossa nação, Pai. Sara a nossa terra. Olha como está o universo, Pai, a terra. Olha como está a humanidade. As dores e as aflições e o vale da sombra da morte, sem exceção para o povo. Mas o Senhor, ainda que muitos dissem, esqueceu a terra. O Senhor não esqueceu. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor responde às orações. Tudo tem teu tempo determinado. Obrigado, Deus, por tudo. As minhas lutas, as minhas aflições estão diante de ti. Sei que respostas tu tens para dar e tu haverás de dar. Tem muita gente, muitos nessa terra, Pai, te servindo ou não te servindo, que quando eu olho para as minhas lutas eu digo, não tem jeito, não tem ninguém igual a mim. Mas eu ando 2 passos e vejo gente pior do que eu, em lutas muito soberanas minhas. Mas quanto mais a luta é grande, mais tu serás glorificado, porque vitória tu tens para o teu povo. Obrigado, Deus, por tudo. Por isso eu te peço, abençoa os jovens da nossa nação, abençoa o velho, o novo, a criança, abençoa o que está no leito de dor, sofrendo em angústia e aflição. Abençoa, Pai, os prisioneiros, socorre, tira toda a violência, todo o mal, para que de lá saia gente, oh meu Deus e meu Pai, transformados. Tu não tem prazer na morte do que morre, seja ele o bandido que for, o ladrão que for. Tu disse que tu não tem prazer na morte do ímpio. Tem misericórdia, Pai, da nossa nação, principalmente aonde está a maior transgressão, na política. Tenha misericórdia, que nós possamos te servir e ter um país melhor, um Brasil melhor, que acima de tudo te glorifica. Obrigado, Deus, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo.